Em alguns meios de comunicação, na televisão, acusava-se o CNI de não ter alertado sobre essa avalanche, essa invasão, já que não havia precedentes. Bem, senhores, há anos contamos para vocês que isso pode acontecer. E também que os espiões espanhóis, os serviços de inteligência espanhóis foram expulsos do Marrocos. Mas os espiões marroquinos não foram expulsos da Espanha. O motivo que perguntem ao Sanches ou talvez ao Pegasus. Temos ao telefone um agente da inteligência do nosso país e também responsável por essas tarefas das quais estamos falando, da imigração ilegal. José Maria, o que está acontecendo? Bem, realmente o que está acontecendo em Ceuta neste momento era algo que já estava anunciado, não é? Com vários meses de antecedência. Eu digo isso porque, pelo visto, está se questionando se o Centro Nacional de Inteligência não havia previsto nem informado sobre essa nova invasão que Ceuta está sofrendo hoje. Mas isso não é verdade, não é real. É preciso dizer, e na verdade você já anunciou isso com exclusividade no seu programa há vários meses, que isso aconteceria primeiro em Ceuta e depois em Melilla. Você deve ter isso nos seus arquivos também, não é? Para colocar no ar. Bom, então está atualizado até hoje. Há 5 ou 6 dias, uma semana, vem se informando novamente que essa nova invasão planejada pelo Marrocos iria acontecer nesses dias. Então não é algo que nos pegou de surpresa. Tanto o Ministério do Interior quanto o Ministério da Defesa, assim como a presidência do governo, tinham conhecimento disso. Nunca devemos esquecer o outro lado. Vamos deixar isso de lado, pois também é preciso envolver o chefe de Estado nessas situações. Porque isso, senhores, já não dá mais para tolerar, não dá para admitir que aqui ninguém assuma responsabilidades pelo que está acontecendo na Espanha com o Marrocos. Já aconteceram muitas situações de altíssimo risco na Espanha porque Marrocos é o maior inimigo que temos neste momento, ou que o nosso país tem neste momento. Está extorquindo o governo espanhol e os representantes espanhóis, incluindo também a família real espanhola, não é mesmo? Porque eles têm em suas mãos e em seus arquivos muitas questões que podem trazer à tona. E imaginem vocês o terremoto que pode abalar a Espanha se Marrocos revelar tudo o que tem, ou melhor dizendo, se divulgar tudo o que tem sobre políticos espanhóis. Você está me falando, nós já conhecíamos o Pegasus, a infiltração dos serviços de inteligência no celular de meio governo, principalmente no celular de Marlaska e Sanches. Mas você também está me falando de uma possível extorsão ao rei. Olha, a investigação é nossa, como ficou refletido nos relatórios. Sim, realmente é assim. E eu não vou revelar isso aqui, porque são relatórios de segredo de Estado. Também está havendo chantagem à Casa Real Espanhola. E isso é uma realidade, senhores. Olha, se continuarmos na linha em que a Espanha está neste momento, a Espanha estará destruída em 3, 4 anos no máximo. Mas em todos os aspectos, questões econômicas, questões sociais, questões políticas, é em tudo na Espanha. A Espanha é um caos em tudo. Aqui não há responsabilidade de nada nem de ninguém. Veja, aqui havia um plano, o Plano Marrocos 2030. Falava-se em ficar com Ceuta e Melilla de forma pacífica, ao estilo da Marcha Verde. Isso é o início desse plano? Correto. Agora hoje está se vendo, está em Ceuta, que isso que já avisamos, que consta em todos os relatórios, tanto da Casa do Centro Nacional de Inteligência, quanto para os políticos e responsáveis das forças de segurança do Estado espanhol. Pois está registrado tudo o que Marrocos tinha previsto, sem surpresas. Em que datas aproximadamente a Casa, ou seja, a inteligência espanhola a qual o senhor pertence, entregou o primeiro relatório dizendo que isso poderia acontecer? Pois já faz alguns anos, mas esse relatório é atualizado continuamente, diariamente, toda vez que recebemos informações. Porque vocês também sabem que fomos expulsos com o consentimento do Estado espanhol. Expulsaram os agentes do Centro Nacional de Inteligência no Marrocos. Ou seja, Marrocos faz o que bem entende com a Espanha. Esses relatórios não são apenas antigos, são atualizados quase diariamente, sempre que recebemos informações sobre o que ocorrerá de Marrocos para a Espanha. Ou seja, isso não pega as autoridades espanholas de surpresa de jeito nenhum, eles sabem disso muito bem. Se não tomam providências, é porque não querem. É porque então Marrocos vai chantagear a Espanha com diferentes questões, o que seria um escândalo de tal magnitude que o regime de 78 estaria totalmente em risco. Total.
Então, que opção nos resta? Aguentar, porque pelo que o Senhor me diz, eles sabiam que isso ia acontecer. Não enviaram agentes suficientes da Guarda Civil, nem efetivos, dizem que o Exército, mas olha, nada, é um jogo. E já me falam de 80.000 pessoas, que é o mesmo que tem a população de Ceuta e que estariam entrando ou já teriam entrado. O que pode ser feito? Qual é a opção? Vou te dizer uma coisa, veja bem, hoje em Ceuta, já hoje, mas isso vem acontecendo há 3 dias essa entrada, o que acontece é que hoje já estava planejada dessa forma pelo Marrocos para entrar massivamente do jeito que estão entrando. Atualmente, menos de 200 agentes da Guarda Civil estão de serviço em Ceuta. Já contatamos os sindicatos da Guarda Civil, que divulgaram essa informação. Polícia Nacional, exatamente igual. Ou seja, tudo está planejado para entrar em Ceuta dessa maneira e Marrocos se apropriar de Ceuta, que é a função e os objetivos que tem, como também vai acontecer em Melilla. E depois de Melilla, quando virem que Melilla foi ocupada, também será ocupada as Canárias. Era impossível, exceto pelo trabalho que vocês faziam, que era brilhante, controlar jihadistas, vigiar islamistas radicais. Quantos terão entrado através dessa avalanche, dessa invasão? Isso é uma questão de segurança nacional, não é? Olha, vou te responder com toda a sinceridade que posso. Realmente, esse é o nosso trabalho, o antiterrorismo. Marrocos vem liberando presos de suas prisões. Na verdade, já calculamos que pode haver cerca de 25.000 a 30.000 indivíduos que Marrocos liberou de suas prisões. Entre eles, há criminosos muito perigosos, mas também há terroristas que foram libertados. Vocês sabem onde estão todos esses indivíduos? Ou esses indivíduos estão na Espanha? Estão, senhores? Eles foram colocados pelo próprio governo do Marrocos na Espanha para se livrar deles, para que criem na Espanha um estado de insegurança no nível que eles pretendem. Porque é evidente que a criminalidade que entrou na Espanha, do Marrocos, da Argélia e de países africanos, isso está causando um sério problema no cotidiano dos espanhóis. Referimos-nos aos espanhóis comuns, trabalhadores que acordam às 6 horas, levam os filhos à escola e lutam para sustentar a família. Essas pessoas, esses milhões de espanhóis, são os que estão sofrendo esses problemas tão terríveis que temos e que são causados pelo governo do Marrocos. Senhores, os narcotraficantes da Costa do Sol e de Algeciras são todos representantes do governo do Marrocos. Ou seja, eles têm seus chacais trabalhando, distribuindo drogas na Espanha. Por quê? Porque no Marrocos não se move 1 grama de droga que não esteja controlado por esse governo do Marrocos e por uma casa real marroquina. Senhores, essa é a realidade, essa é a situação que temos na Espanha. Por que o governo espanhol ou os diferentes governos espanhóis aceitam isso? Porque isso não é novo. Isso vem se arrastando desde, principalmente, vocês se lembram de 11 de março de 2004, senhores? Pois isso vem desde essa época. Desde essa época de 2004, e já estamos falando de muitos anos, Marrocos está chantageando a Espanha. Desde esse ano vem acontecendo uma série de situações com Marrocos que são uma chantagem clara e pura, e que Marrocos intensificou porque tem novos dados para oferecer e revelar, e essa é a realidade do que está acontecendo na Espanha, porque isso não faz sentido. Digo isso claramente. Um homem que trabalhou a vida toda como senhor em inteligência, ter que ver e aguentar essa situação. Nesses dias também vimos em meios como o The Objective que pessoas do CNI diziam que não aguentam mais, que é o Partido Socialista quem governa o CNI. Sim, é tremendo. Já pensou em jogar a toalha alguma vez, não é? Sim, porque eu também tenho família, tenho vida, e isso é lutar contra os inimigos da Espanha que estão fora e lutar contra os inimigos da Espanha que temos dentro e neste país. E assim não tem como trabalhar de jeito nenhum. Além disso, posso lhe dizer e confirmar que a denúncia que saiu esses dias em um meio de comunicação por pessoas responsáveis também da casa, posso lhe dizer que eu confirmo, 60% ou no máximo 70% dos agentes do CNI, que gira em torno de 3.000 ou mais de 3.000, 3.500 pessoas, 3.600, 3.700 funcionários, não sei a quantidade exata. Posso lhe dizer que 60%, 70% são pessoas honestas, são agentes que trabalham para a Espanha, para o Estado espanhol e para os espanhóis. Entre eles eu me incluo, claro, tudo bem? Posso lhe dizer que o restante foi colocado por partidos políticos para controlar também o Centro Nacional do CNI por dentro. Ou seja, esses senhores não trabalham para os espanhóis nem para o Estado, mas sim para os políticos que os nomearam e para seu partido. Isso não pode ser tolerado. Não se deve permitir que um político, homem ou mulher,
dirija o Centro Nacional do CNI. Para isso existem agentes com um histórico mais do que reconhecido, que devem ser os responsáveis por dirigir esse centro e colocar as coisas em seus devidos lugares. O que importa são as forças de segurança do Estado, como Guarda Civil e Polícia Nacional. O Centro Nacional do CNI é ainda mais importante porque é daqui que se controla principalmente os riscos e perigos externos que existem para a Espanha. E o que não podemos permitir é que um país como Marrocos, que se dedica ao narcotráfico, já reconhecido internacionalmente e que nos chantageia diariamente, se torne dono e senhor da Espanha. Que não introduza sua droga, que arruine a Espanha como está arruinando em muitos sentidos e em muitos aspectos, inclusive já estamos falando de outros âmbitos também, como pode ser o próprio turismo, como pode ser a própria indústria agrícola e pesqueira e muitos outros aspectos mais, não é verdade? Porque um grupo está ameaçado e chantageado por Marrocos, e quem tem de pagar por isso é o resto dos 40 e tantos milhões de espanhóis, senhores. Isso deve acabar na Espanha de vez. Porém, lamento e afirmo publicamente que falta um chefe de Estado ao país. E digo isso com toda a raiva do mundo. Nós, o Exército, os fiéis ao Estado espanhol, a Guarda Civil e a Polícia Nacional, pedimos ao chefe de Estado que intervenha. De uma vez. Porque vai ser terrível o que vamos encontrar na Espanha. E este senhor não virou as costas. Este senhor fez exatamente o contrário. Continua apoiando um governo, um presidente que está acabando com o nosso país. E isso não pode ser admitido nem tolerado. E não buscamos confrontos entre espanhóis de jeito nenhum. Não queremos derramamento de sangue entre espanhóis. Por favor, jamais. Isso jamais. Já sofremos isso na Guerra Civil Espanhola e não é o que queremos. Mas queremos sim que na Espanha haja um Estado composto por pessoas honestas e por pessoas que trabalhem para o povo espanhol. Isso neste momento não ocorre politicamente nem pela chefia do Estado espanhol. E tenho que dizer isso dessa maneira. José Maria, agradeço muito o que você fez, porque sei que você está se arriscando a processos disciplinares ou até expulsões, mas como você, há uma grande maioria na casa que está indignada com o que está acontecendo em Ceuta. E principalmente por terem permitido isso quando vocês avisaram várias vezes ao longo dos últimos anos. Não estou isentando a responsabilidade atribuída ao Centro Nacional de Inteligência por não prevenir esse tipo de situação. Não estou aqui hoje nessas declarações para isso. Estou declarando, você entende o que estou dizendo? Alertando o povo espanhol sobre a situação que temos, tão terrivelmente perigosa em todos os aspectos. E o que é pior, e volto a repetir hoje daqui, lembrem-se, a próxima será Melilla e Canárias. Não esqueçam disso hoje. Um abraço, José Maria. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.